E aí, pessoal, tudo certo? Moisés aqui de novo e a gente vai estar dando seguimento então à nossa conversa de física. No caso, na última aula a gente tinha parado aqui, ó, na segunda lei de Kepler. Só recapitulando, a gente na primeira aula falou sobre os modelos, né, até chegar à primeira lei de Kepler, abordou e construiu a primeira lei de Kepler junto e paramos aqui em excentricidade. Eu estou voltando só para fazer uma observação que excentricidade não é um conceito geralmente cobrado nas provas. A gente conversou um pouco sobre excentricidade para a gente entender melhor o que é uma elipse, né? Mas, enfim, vamos dar seguimento. Eu coloco aqui de novo o resumo, né? Para mostrar que o mais importante da aula são realmente as três leis de Kepler, né? No caso, a gente já passou pela história da astronomia, né, com os modelos de Ptolomeu e de Copérnico, e já passamos também pela primeira lei. Agora está faltando a gente falar das outras duas leis, certo? Então vamos lá. A segunda lei de Kepler, ela diz o seguinte: ela diz que o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Por isso, ela é também conhecida como lei das áreas. Uma outra forma de a gente estar representando é colocando em forma matemática, certo? Que a gente tem aqui que uma área 1 que é varrida é igual à área 2 varrida pelo planeta se os delta-t forem iguais. Varrer, então, o que isso significa? Vamos lá, então, para o quadro para a gente entender melhor isso. Então, vamos lá, então, pessoal. Eu já deixei aqui montado um quadro para a gente e, inclusive, deixei aqui anotado o enunciado da segunda lei de Kepler, né? Que diz, como a gente já viu, que o planeta ele varre áreas iguais em tempos iguais. Então, para a gente entender essa segunda lei de Kepler, vamos primeiro começar por esse conceito de varrer, né? Para isso, eu deixei desenhado aqui um relógio e eu quero que vocês foquem, no caso, no ponteiro dos minutos, certo? No caso aqui, o ponteiro dos minutos, como a gente sabe, ele descreve um movimento, né, circular que dura 60 minutos, né? Então, de 60 em 60 minutos, ele volta para o mesmo lugar, certo? Então, vamos pegar aqui um ponteiro dos minutos ao meio-dia, certo? Depois de 15 minutos, aqui meio-dia e 15, o ponteiro dos minutos ele vai estar aqui, certo? Então, o ponteiro dos minutos ele descreveu esse movimento e foi parar aqui, certo? Essa aqui é a área que a gente chama de área varrida. É a área que o ponteiro dos minutos varreu ao longo de 15 minutos, certo? Vocês podem pensar dessa forma: o ponteiro dos minutos ele começa aqui em cima e aí ele vai se movimentando, né? Ele vai se movendo, vai se movendo, vai se movendo até chegar aqui embaixo, certo? Essa daqui é a área varrida pelo ponteiro dos minutos. E aí na física, no caso dos planetas, não é diferente. Só que na física o nome do ponteiro chama-se raio vetor. A gente não usa o ponteiro, a gente usa o raio vetor, que na verdade é uma seta também, né? No caso eu coloquei aqui em cima o conceito de raio vetor, né? O raio vetor, no caso, é uma linha imaginária que liga um dado planeta ao Sol, como a gente pode ver aqui, certo? Então, o raio vetor ele vai acompanhar esse planeta conforme ele vai se movimentando, certo? Vamos supor que o planeta ele começa aqui, né? Aí o raio vetor ele vai mostrar aqui, ó. Aqui está o planeta. Aí depois de um tempo ele vem para cá, depois de um tempo ele vem para cá, depois de um tempo ele vem para cá, certo? E aí ele vai rodando, como se fosse um relógio. Aí o que acontece? A área varrida por esse planeta, a gente faz assim: a gente pega e coloca um raio vetor no ponto inicial e vamos supor que a gente quer ver a área varrida por esse planeta na trajetória dele daqui até aqui, certo? Então a gente vai colocar um raio vetor no ponto inicial, um no ponto final, e essa aqui é a área varrida, certo? No caso da segunda lei, ela diz o seguinte: ela diz que o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Então, o que acontece? Vamos supor aqui que o planeta ele percorreu essa distância, né? Essa daqui, em um mês. Vou colocar aqui um mês, certo? E aí, vamos colocar mais um mês. Vamos colocar aqui o planeta ele começando a se mover aqui, certo? Vou colocar até de outra cor e vou dar para o planeta mais um mês para ele se mover, né? Um mês.
Aí o planeta ele começando aqui, ele vai se mover, vai se mover, vai se mover e ele vai parar aqui, certo? Se você pensar como se fosse um relógio, você vai querer achar que ele vai parar aqui, né? Porque mais ou menos a mesma quantidade de distância percorrida. Só que não, o planeta ele começa a se mover, o Kepler observou isso, ele começa a se mover e para aqui depois de um mês. Certo? Opa. Então, beleza. Meu Deus. Então, beleza. Ele foi, se moveu e parou aqui. E essa aqui foi a área que ele varreu. Vamos dar mais um mês para ele num outro ponto, só para a gente ter mais um parâmetro. Um mês. E pegar o planeta aqui. Certo? Se a gente der um mês, o planeta ele vai mover isso tudo aqui. Certo? De novo, a trajetória do planeta ela é meio que contraintuitiva. A gente pode pensar que ele vai mover isso tudo, ou então que ele vai mover só esse pouquinho, né? Por causa que a gente viu ele se mover pouquinho aqui. Mas não, ele se move essa quantidade aqui. Certo? Mas Moisés, por que será? Por que o planeta, então, ele está se movendo essas quantidades aleatórias? O planeta ele vai aqui e depois ele decide, aqui eu vou mover pouco, aqui eu vou mover muito. Como assim? Por que o planeta está decidindo isso? Na verdade, o Kepler não sabia explicar por que o planeta ele se movia assim. Mas ele notou uma coisa. Ele notou o seguinte. Então, como eu coloquei aqui, o Kepler ele percebeu o movimento do planeta ele era meio que não constante, né, como o movimento do relógio, mas o que o Kepler foi perceber é o seguinte, que ele não era aleatório. Na verdade, ele era bem definido. Por quê? Por causa que a área 1 era igual à área 2, que era igual à área 3. Então, se você mantinha o determinado tempo igual, as áreas que o planeta varria eram iguais. Então, essa é a segunda lei de Kepler. Ou seja, o planeta ele varre áreas iguais em tempos iguais. E aí, mais do que isso, como a gente pode ver aqui no desenho, a gente consegue perceber uma consequência disso, né? Como a gente estava comparando com o relógio, o ponteiro ele vai se movendo numa velocidade constante, certo? O planeta não. Quando ele está aqui, a gente chama aqui na órbita dos planetas, a gente tem duas regiões, né? Eu vou colocá-las aqui. Pronto, coloquei elas aqui, né? Então, a gente tem essas duas regiões, que é o afélio e o periélio, certo? Então, o que acontece é que a velocidade do planeta, ela não é constante, a velocidade orbital não é constante conforme ele vai fazer na órbita. Na verdade, quando ele está no periélio, ele tem uma velocidade máxima, ele vai mais rápido. Quando ele está no afélio, ele tem uma velocidade mais devagar, ele vai mais lentamente, certo? Então, essa daí é uma das consequências da segunda lei de Kepler, né? Que é a de que o planeta, a velocidade orbital do planeta, né, não é constante, como a gente pode ver aqui, ó, consequência. A velocidade de órbita do planeta não é constante. Beleza? Mas a gente tem que as áreas que o planeta varre, independente da velocidade não ser constante, né, elas são iguais. Entendeu? Então, tá aí, essa é a segunda lei de Kepler. Vou voltar lá, então, para a aula. Então, vamos lá, pessoal. A gente tinha parado aqui, né? O planeta varre, então, áreas iguais em tempos iguais. Essa é a segunda lei de Kepler, certo? Então, aqui eu coloquei o desenho que a gente montou, né? E a definição matemática da segunda lei de Kepler, né? No caso, retomando, o planeta ele vai varrer uma determinada área 1 em um ΔT e uma área determinada 2 no mesmo ΔT. No caso, a segunda lei de Kepler garante que essa área 1 é igual à área 2. Aqui, né? A consequência que a gente já falou é exatamente isso, que as velocidades orbitais do planeta, elas variam ao longo de sua translação pela essa trajetória, né? Em torno do Sol, né? Aqui no periélio, ele tem a velocidade máxima. Aqui no afélio, ele freia e tem a velocidade mínima. Por que isso acontece? A gente não vai abordar nessa aula. O Kepler ele não sabia por que isso acontece. Ele só constatou o que acontecia. Por isso que as leis dele são empíricas, como a gente tinha falado na última aula, certo? Aqui então está a consequência, né? Qual a consequência para a velocidade orbital do planeta? A consequência é que a velocidade orbital do planeta não é constante. Isso, não é constante. Não vou mexer aqui. Então vamos lá.
Vamos passar então para a terceira lei de Kepler, né? Também chamada da lei dos períodos. A terceira lei de Kepler ela pode ser definida das seguintes formas. Ela é definida dessa forma matemática, né? Eu prefiro essa definição que ela é mais limpa. O que ela diz? Ela diz que o quadrado do período de um planeta dividido pelo cubo do raio desse planeta é igual a uma constante. O que isso quer dizer? Então vamos lá no quadro para a gente entender melhor. Então vamos lá, pessoal. Já deixei aqui, né, enunciado a terceira lei de Kepler e montei já um quadro para a gente, certo? No caso, para a gente entender a terceira lei de Kepler melhor, eu desenhei aqui um Sol, né, com dois planetas aleatórios, sei lá, fictícios, orbitando esse Sol, certo? Aqui, só uma observação rápida é de que eu estou fazendo, como vocês podem ver, órbitas circulares. Por quê? Porque fica mais fácil para a gente trabalhar com órbitas circulares, os cálculos ficam mais fáceis. Beleza? Então vamos lá. Seguindo a terceira lei de Kepler, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que o quadrado do período, dividido pelo cubo do raio, é igual a uma constante. Meu Deus, o que é período? O que é raio? Qual raio que está falando? Que constante é essa? Vamos lá. Vamos pegar aqui esse planeta aqui, né? Eu vou chamar ele de P1, né? Aí a gente tem aqui o que para P1? A gente tem que P1, a gente tem que o período dele é o quadrado. Rapidamente, pegando lá da movimento circular uniforme, a gente sabe que período é o tempo que o corpo gasta para completar uma volta. Ou seja, aqui o planeta está aqui, então qual que é o período dele? É o tempo que ele vai gastar para gastar uma volta. No caso, o planeta Terra, né, ele demora 365 dias para completar uma volta ao redor do Sol, certo? Enfim, isso daí é o período, né? A gente pega o tempo que o planeta gasta para dar a volta. Beleza? Então, a gente tem aqui que para P1, a gente tem que o período dele vou colocar aqui, período quadrado, né? Vou colocar um aqui pequeno, a gente lembrar que é dele, certo? E o raio, vamos lá. O que é o raio, né? No caso aqui, a gente tem que o raio do P1 é esse aqui, né? O raio do círculo, da circunferência. Vai do ponto de circunferência até o centro. Esse é o raio. Beleza? Então, a gente pode vir aqui e escrever o raio ao cubo de P1 é igual a uma constante, como a gente pode ver aqui. Mas mais do que isso, ele é igual, se a gente pegar aqui o raio, né, de P2, a gente tem aqui P2, então a gente tem o período de P2 ao quadrado dividido pelo cubo do raio de P2, 2 é igual a uma constante também, que é igual ao de P1. Então, eu vou apagar esse aqui. É isso aqui que a gente tem com a terceira lei de Kepler, certo? Ele observou exatamente isso. Ele observou que quando você tem corpos orbitando o mesmo Sol ou o mesmo corpo, o mesmo centro de massa, enfim, quando o centro orbitado é comum, a gente pode gerar essa relação aqui. A gente consegue gerar que o quadrado do período de um dos corpos dividido pelo cubo do seu raio é igual ao quadrado do período de outro corpo dividido pelo cubo pelo cubo do raio desse mesmo corpo, que é igual a uma constante. Se você pegasse ainda e criasse um outro planeta aqui, tivesse um outro planeta que a gente não está considerando, ele entraria também nessa regra, certo? No caso, o quadrado do período desse cara dividido pelo cubo desse raio aqui, né? O raio seria desse tamanho aqui, é igual à mesma constante. Por quê? Porque, no caso, são corpos que estão orbitando. A lei, eu vou colocar aqui. A lei, ela serve para corpos, a constante. Corpos que orbitam
o mesmo Sol. Vou colocar Sol. Não precisa ser o Sol, por exemplo, se você colocar satélites que orbitam o planeta Terra, todos eles têm a mesma constante, porque eles estão orbitando o mesmo corpo, que é o planeta Terra. No caso de todos os planetas do Sistema Solar, todos eles têm a mesma constante, porque todos eles estão orbitando o Sol. Certo? Então vamos voltar lá para a aula. Então vamos lá, pessoal. Voltamos aqui, né? Eu tinha falado dessas duas representações, certo? E aqui eu coloquei o desenho que a gente tinha montado. No caso, como a gente pode ver aqui, eu coloquei, segundo essa representação aqui, o que ela quis dizer, né, com a terceira lei de Kepler. Ou seja, você tem que pegar a questão do período e do raio de cada um desses planetas que estão orbitando, né, o mesmo Sol, certo? Então, a constante que vai ser gerada, ela tem que ser gerada baseando-se, né, na mesma massa que está sendo orbitada. Se a gente for pegar aqui que esse aqui é o Sol, esse aqui é Mercúrio, esse é Vênus e esse aqui é o planeta Terra, a gente obteria uma mesma constante. Por quê? Por causa que todos eles estão orbitando o Sol. Mas, pensando que aqui é o planeta Terra, né, esse P3 aqui é o planeta Terra, e que tem a Lua aqui que está orbitando a Terra, se a gente pegar a Lua e colocar T ao quadrado da Lua dividido por R ao cubo da Lua é igual a T ao quadrado de Vênus dividido por R ao cubo de Vênus, isso vai dar pau. Por quê? Porque a constante da Lua é relacionada à órbita terrestre. Ela está fazendo uma órbita em torno da Terra, enquanto a constante da Terra é relacionada à órbita solar. Ela está fazendo uma órbita em torno do Sol. Certo? Então aqui a representação resumida, né? E aqui eu coloco o detalhe, né, que os planetas, a constante vale, né, da terceira lei de Kepler, ela é válida para planetas que orbitam a mesma massa. Certo? Ok. Aqui eu coloquei aqui uma OBS1 com unidades que podem aparecer, né, para vocês já terem ouvido falar pelo menos uma vez. Aqui uma unidade astronômica que equivale a 1,5 vezes 10 a 11 metros. Aqui, um ano-luz, só lembrando que ano-luz é uma unidade de distância, né? Não uma unidade de tempo, é uma unidade de distância, que equivale a 9,5 vezes 10 a 15 metros. E, além disso, a gente tem uma unidade de tempo básica, né? Que é o período de translação da Terra, que é 1 ano terrestre, certo? Beleza. Uma OBS2 aqui com relação ao raio da terceira lei de Kepler em uma elipse. Normalmente os exercícios vão considerar, eles vão dar para a gente o raio. O que acontece se o exercício der para a gente uma elipse e não um raio, né? Aí no caso a gente tem que lembrar que a elipse ela tem dois elementos evidentes, né? A gente tem aqui o semi-eixo maior, que é essa parte aqui, e a gente tem o semi-eixo menor, que é essa parte aqui, né? Que a gente tinha definido lá naquela primeira aula, certo? No caso, se o exercício der para a gente o semi-eixo maior e o semi-eixo menor, a gente vai considerar o semi-eixo maior o nosso raio médio. Então, a gente vai calcular o semi-eixo, o raio da terceira lei de Kepler como nosso semi-eixo maior, certo? Então, como a gente pode ver aqui, quem é o raio da terceira lei de Kepler em uma elipse, a gente tem que o nosso semi-eixo maior, o nosso raio médio. Perfeito? Então, aqui, terminamos. Eu voltei, então, com o último slide do nosso resumo. Aqui a gente pode ver as 3 leis de Kepler, que a gente passou por cada uma delas. No caso, a primeira lei de Kepler, ela afirma que as órbitas são elípticas, né? A gente pode ver isso aqui. E, além disso, que o Sol está no foco, beleza. A segunda lei de Kepler, ela afirma que planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Então, a gente pode ver aqui, os tempos são de um mês. Então, em um mês, o planeta veio daqui para aqui e o planeta veio daqui para aqui, a gente pode garantir que essa área 1 é igual à área 2, de acordo com a segunda lei de Kepler. E a terceira lei de Kepler afirma que o quadrado do período dividido pelo cubo do raio de um planeta que está orbitando a mesma massa de outros planetas é igual a uma constante. Beleza? Então agora eu vou passar para um exemplo para a gente aplicar então a terceira lei de Kepler. Então vamos lá, pessoal. Eu já deixei aqui então o exemplo para a gente, né? Acabei de falar então que a gente vai estar aplicando a terceira lei de Kepler, certo?
Só um comentário rápido, referente à primeira e segunda lei de Kepler nos exercícios, é que geralmente eles aparecem de forma teórica. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ver qual que é a primeira lei de Kepler e a segunda, né? E aí nos exercícios vai estar lá falando, a primeira lei de Kepler diz isso. Aí você tem que analisar se está falando uma coisa verdadeira ou falsa, certo? A terceira lei de Kepler, que é a lei que a gente usa para calcular, certo? Então, para isso, eu vou colocar aqui o enunciado dela já de uma vez, né? Antes da gente... enfim, vamos ler. Dois planetas A e B descrevem suas respectivas órbitas em torno do Sol de um sistema solar, certo? O raio médio da órbita de B é o dobro do raio médio da órbita de A. Então, como a gente pode ver aqui, eles já estão dando para a gente o raio médio, certo? Eles estão considerando uma elipse, mas já deram para a gente o raio direitinho para a gente poder aplicar na fórmula da terceira lei de Kepler, certo? Estou colocando ela aqui para a gente lembrar. Beleza. Então, aqui a gente tem uma informação importante, né? Que o raio médio, eu vou colocar de B é o dobro do raio médio da órbita de A. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma relação aqui entre os raios, né? Para depois ficar melhor. Então, vou colocar aqui, raio de B é igual a Rzinho, vou chamar ele de Rzinho, e o raio de A, o raio de A ele seria Rzinho sobre 2, né? Para não ficar fração, eu vou mudar isso aqui e colocar aqui o raio de B é 2Rzinho e o raio de A é 1Rzinho, certo? Ou seja, o raio de B é o dobro do raio médio de A, certo? A gente está respeitando isso aí. Beleza, vamos continuar. Baseando-se na terceira lei de Kepler, o período de revolução de B é... Beleza. Então, quer saber o período de B, né? Ele quer saber o período de B. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a terceira lei de Kepler para A e B. Então, a gente coloca daquele jeito lá. TB ao quadrado, dividido por RB ao cubo. Deixa eu apagar isso aqui. É igual a T ao quadrado, dividido por RA ao cubo. Mas, a gente tem essa informação aqui que a gente vai poder estar substituindo no problema, né? Então, vamos estar substituindo, aplicando isso aqui. A gente tem que TB ao quadrado, dividido por... RBzinho é 2R, né? Então, 2Rzinho ao cubo é igual a T ao quadrado, dividido por... Deixa eu colocar aqui. Rzinho ao cubo. Vou apagar aqui para não ficar bagunçado. Beleza. É isso aqui que a gente tem. Agora a gente pode manipular essa equação, né? E chegar ao nosso resultado. Eu vou colocar o TB ao quadrado, Rzinho ao cubo é igual a... Isso aqui, eu passei isso aqui para lá, né? Agora eu vou passar isso aqui para cá. T ao quadrado. 2 elevado ao cubo dá 8. Rzinho ao cubo. Certo? Beleza. Então, a gente pode manipular de novo essa equação algebricamente. A gente tem R ao cubo dos dois lados, então a gente pode cortá-los. Beleza? E quer saber ele quer saber o período de revolução de B, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o período de revolução de B, né? A gente já tem aqui... a gente já tem o TB de um lado sozinho, então vamos só tirar a raiz dele, né? Tirando a raiz dos dois lados, a gente tem o seguinte, a gente tem que TB é igual a TA. A raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2, né? 2 raiz de 2. Beleza.
Então vamos lá olhar na resposta. 2 raiz de 2 vezes maior que o de A. Eis aqui a nossa resposta, como a gente olhou aqui. Então, resposta, letra C. Beleza, pessoal? Vamos voltar então lá na aula para a gente fechar. Então é isso, pessoal. Tá aqui o exemplo que a gente resolveu. E, como prometido, por último, o nosso resumo. Certo? Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, né? No caso, a gente passou pela segunda e pela terceira lei. Espero que tenham conseguido anotar ao longo das aulas, né? Eu meio que fico indo e voltando para explicar cada parte das aulas, mas o mais importante de você ter aí anotado é esse resumo aqui, certo? E ter entendido com base na aula como que a gente chegou nessas 3 leis, o que elas significam, etc. Certo? Então é isso, eu fico por aqui. Fiquem bem, um abraço e até mais.